Olá, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós começamos hoje uma série de ensinamentos sobre Deus dos ousados. E hoje nós vamos aprendermos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, sobre 5 passos para um empreendedor de sucesso. Em toda e qualquer área você tem a querer empreender. Você tem a querer empreender no seu casamento. Você quer sucesso no seu casamento. Você tende a querer empreender em relação aos seus filhos, porque você não quer que os seus filhos sejam um fracasso. Você tende a empreender em você mesmo, porque você mesmo não quer ser um fracasso. E empreender não é simplesmente, vamos assim dizer, a função de um empresário. É de toda e qualquer pessoa que crê, que acredita, que pode empreender verdadeiramente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abre a minha mente, ilumina-me, Senhor, com a tua palavra, aguça a minha fé e tira de mim tudo que não é teu. Fala comigo, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Meu Deus, que a tua palavra vá de uma forma tão simples e descomplicada, mas que fale ao coração de todos os que aqui estão nesta noite, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Há um versículo na Bíblia que o próprio Deus ele diz que o ímpio é mais ousado do que os filhos da luz. Na verdade não é para ser assim. Todos nós sabemos que nós somos os filhos da luz, porque a Bíblia Sagrada diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo se intitulou sendo a luz do mundo. Mas esta luz não ficou somente para ele próprio. Ele também logo depois vai dizer que nós também somos a luz do mundo. E tão interessante que a Bíblia diz, está escrito, em que o ímpio é mais ousado, mais intérprete, mais determinado. Em outras palavras, é possível que ele até tenha mais fé em Deus do que muitos cristãos. E o bem da verdade parece que é, porque ele não tem medo de fracassar. Ele não tem medo de que der errado. Ainda que ele corra todo e qualquer risco em fracassar ou que dar errado, ele ainda assim prefere acreditar que vai dar certo. E ele ousa através das suas atitudes, ele ousa através do seu comportamento. Enquanto que muitos cristãos não. Muitos crentes vivem de se lastimar, de murmurar, de reclamar. Minha vida não presta, eu nasci foi sem sorte nessa vida, não adianta, tudo que eu faço não dá certo. Se eu estivesse fazendo para os outros, com certeza daria certo, mas quando eu quero fazer para mim não dá certo. Bem, muitos são dos cristãos que infelizmente carregam a derrota na ponta da língua. Por conta disso, suas atitudes e o seu comportamento condiz com as suas palavras. Por conta de quê? Por conta de que ainda não acreditam ou não creem em si próprio. Não acreditam e não creem em si próprio. Você não pode ir além do que você crer em Deus e em você mesmo. Você pode ser um cristão genuíno. Você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser uma pessoa fora do comum, glória a Deus por isso. Você pode viver uma vida santa no Senhor nosso Deus, irreparável, glória a Deus por isso. Só que você tem que ter uma certeza no seu coração: prosperidade não caminha em relação a resultado da santidade. Tem muitas pessoas que prosperam na vida e levam a vida errada. E nós sabemos disso. É interessante que houve um homem chamado Asaf, que a Bíblia diz que sendo ele um cristão, sendo ele um crente, os seus pés quase se desviaram. Quase que ele deixava de servir a Deus. E por conta de quê? Por conta que diz a Bíblia que ele teve de contemplar a prosperidade do ímpio.
Ele percebeu que o ímpio prosperava, enquanto que ele, cristão, servo de Deus, tudo pelo que fazia, a coisa não rendia. Só era o suficiente, nunca o abastante. Isso fez com que ele se entristecesse tanto, se desmotivasse tanto, que diz a Bíblia que ele chegou a pensar em se desviar dos caminhos do Senhor. Dá para você imaginar? Ele simplesmente é como que se ele estivesse dizendo: menino, sabe de uma coisa? Quem está impedindo com que eu prospere é Deus. Então eu vou me desviar-me dele, vou deixar de servi-lo, vou deixar de segui-lo. Às vezes acontece que tem pessoas que elas carregam dentro da mentalidade delas que elas não prosperam porque são cristãs ou porque são crentes, quando na verdade isso é também uma investida do diabo. Lembre-se que não há povo mais próspero do que o próprio povo de Deus, Israel. Não há um povo mais bem sucedido do que o próprio povo de Deus, Israel. Mas por conta de quê? Por conta de que eles são bons? Por conta de que eles são mais capazes? Não, por conta da promessa. E principalmente por conta deles crerem, deles acreditarem em seus corações que Deus é o Deus que honra a sua promessa. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo, você faz parte desta promessa. Você está por debaixo desta promessa. Você pode morar em qualquer cidade, em qualquer lugar, não importa. Você aceitou Jesus de Nazaré? Sim, eu aceitei. Eu recebi como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus por isso. Então você está debaixo desta promessa. Diga: eu estou debaixo da promessa. Você está debaixo da promessa. Por quê? Porque a promessa que foi feita a Abraão, para a glória de Deus, através de Jesus Cristo, chegou até você. Então você faz parte desta promessa. Uma vez você sabendo disso, a pergunta é: tudo bem, meu pastor, eu acredito, mas por que eu não dou certo? Por que parece que as coisas para uns funcionam e para mim não? Porque, para falar a verdade, eu já pensei até ainda acaba a minha própria vida. Porque para passar pelo que eu estou passando, ser tão humilhado como eu estou sendo, eu já pensei em jogar tudo para cima. Por que eu é que não dou certo? O problema está em mim. O problema está em que, na verdade? Bem, é sobre isso que nós vamos aprendermos em nome do Senhor Jesus, sobre 5 passos para o empreendedor de sucesso. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 11, a Bíblia Sagrada diz assim: o grande empreendedor chamado Salomão: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, que é o que na verdade nós fomos ensinados, que quão mais rápido você for, quão mais ligeiro você for, certamente você em uma carreira sairá o vencedor. Só que na matemática de Deus não é assim. Na nossa matemática, ganha em uma largada, em uma corrida, quem chegou primeiro. Na matemática de Deus não funciona dessa forma. Na matemática dos homens, o primeiro é um ilustre. Na matemática de Deus, os últimos é que serão os primeiros. Na matemática de Deus é você completar a sua corrida, é você chegar no seu lugar de chegada, mesmo que você chegue por último. Ainda assim, você foi um vencedor. Ainda assim, você venceu. Na matemática do homem não, você tem que ter chegado em primeiro lugar para ter vencido a corrida. Na matemática de Deus é o inverso disso. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque ele começa dizendo de forma bem clara: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha. É o que nós também acreditamos. Quanto mais forte nós formos, mais vencedores nós seremos. E quando não nos sentimos fortes, nos sentimos fracos, nos sentimos derrotados. Que é o que na maioria das vezes o inimigo consegue colocar na cabeça, na mente de muitas pessoas. Veja que a Bíblia está dizendo que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão.
É o que também nós acreditamos. Nós acreditamos que, dependendo do tamanho da sabedoria, é que esta pessoa será uma pessoa de sucesso ou não. E o que na verdade na matemática de Deus não funciona assim. Não é dessa forma, não é desta maneira. Basta você ver que tem pessoas que não têm anel no dedo e são prósperos. E tem pessoas que são formadas e não são. Então basta você perceber através disto. Nem tampouco dos prudentes as riquezas, daqueles que são prudentes, daqueles que pensam milésimas vezes, se irão ou não investir, se irão ou não comprar, se irão ou não gastar. Então a Bíblia está dizendo que também não são desses as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor. Quer dizer, quanto mais entendido fulano for, olha, mais lhe será favorável. E também não é assim. Veja que nós lendo esse versículo, é totalmente o inverso daquilo que nós acreditamos. É totalmente o inverso daquilo que nós cremos. É totalmente o inverso daquilo que nós esperamos que seja. Quando você ler este versículo, se você não tiver cuidado, dá até um nó na sua cabeça. Porque é totalmente o oposto. É como se você estivesse indo para Fortaleza, mas de repente você estivesse indo na direção de Pernambuco. Quer dizer, você não vai chegar lá nunca. Então veja que o que eu li até agora é totalmente o inverso daquilo que nós fomos ensinados, daquilo que a nossa mente foi cauterizada, daquilo que a nossa mente foi realmente ensinada. E aí ele continua dizendo, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Dá para você terminar esse versículo comigo? Eu vou contar até 3, e eu gostaria que você, em nome de Jesus, pudesse repeti-lo para você mesmo ouvir, amém? 1, 2, 3 e já. Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para alguns, amém? Não. O que está dizendo aí que a oportunidade ocorre para quem? Para todos. Então quer dizer que você está aqui dentro desse todos? Quer dizer então que você está dentro desse todos? Eu estou lhe perguntando. Quer dizer então que não existe esse negócio de que, nossa, ó azar, ó vida, nossa, quer dizer então que isso, biblicamente falando, acabou com isso? Quer dizer então que a Bíblia diz que a sorte ocorre para todos? É isso? Quer dizer que esse todos, você faz parte dele? Quer dizer que tanto quanto a pessoa de maior sucesso do mundo, como aquele que não tem sucesso algum, faz parte desse todos aqui? Quer dizer que Deus englobou todas as pessoas, seja ela nação, língua, seja ela de que família ela vier, seja ela em que condição ela nascer. Quer dizer então, você está me dizendo que o nosso Deus está dizendo que a sorte ocorre para todos? É isso? A pergunta que eu faço é: então você quer me dizer que existe esse negócio de sorte? É isso? Depende. Você sabe o que é interessante? É que nós, quando lemos aqui, porque a sorte, como tem talvez algumas traduções, na verdade quer dizer oportunidade, que é uma tradução que na verdade é no original. Mas em algumas traduções novas de hoje, a palavra é sorte. E quando você lê nessa tradução, a sorte ocorre para todos, lá se vai nós nos excluirmos de novo. Lá se vai a nossa mentalidade se excluir. Está vendo? É porque eu não tenho sorte. É porque eu nasci sem sorte. Ó, você não está vendo como é que é a coisa? Quer dizer, e lá se vai mais uma vez a sua mente, que já está cauterizada, preparada para o fracasso, ainda que você faça de tudo para vencer, mas sem perceber, você passa por uma autossabotagem que acaba levando você de novo a Pocahontas,
que acaba levando você à desistência, que acaba levando você de novo à derrota. Aí você termina dizendo: está vendo? Por isso que eu disse que eu não tenho sorte. Por isso que eu digo que eu não nasci para isso. Por isso que eu digo que eu não nasci para vencer. Não importa o que eu faça, não importa quantas vezes eu me erga, não importa quantas vezes eu me levante, eu sou um fracassado mesmo. Eu nasci foi para a derrota. Esse negócio de pronto, acabou a partir de hoje para mim. Eu não vou mais me iludir com mais coisa alguma, não vou mais querer crescer em coisa alguma. Bem, muitos são dos que infelizmente adentram dentro deste labirinto, ou melhor dizendo, dentro deste poço profundo. E muitos se encontram lá dentro. Trabalham porque tem que trabalhar, mas não trabalham mais afinco. Abrem lá o seu comércio, abre lá a sua loja, abre sua empresa, abre a área pelo que trabalha, mas abre porque tem que abrir, fazer o quê? E muitos até infelizmente fazem assim, como uma visão de ocupação, mas não de prosperar. Não, ao menos eu estou me ocupando aqui. É melhor que se eu estivesse sem fazer nada, fazendo nada que para mim que era ruim, ao menos eu estou me ocupando aqui. E muitos são dos que começam a ser conduzidos e levados também a esse pensamento. Mas lá no profundo do seu coração, lá no mais profundo do seu ser, na verdade, essas pessoas querem realmente é prosperar. O que realmente elas querem é que dê certo. O que elas querem é ver a sua empresa cheia de clientes. O que na verdade o que essa pessoa realmente quer é vender. E não só vender por vender, mas ter lucro daquilo pelo que vende. Lá no mais profundo do coração, lá no mais segredado do coração. Mas só que esta pessoa, ela já está tão cansada de ter tentado e nunca ter dado certo, que ela já está envergonhada, que ela já está com vergonha, às vezes do marido, às vezes da esposa, às vezes dos familiares, às vezes dos parentes. Então o que é que esta pessoa vai fazer? Ela vai maquiar o fracasso, ela vai tentar de alguma forma para ver se ao menos sai mais bonito na foto. Então vão abrir suas bocas e vão dizer exatamente como eu acabei de dizer: não, isso aí é só mais por uma ocupação. Isso aí eu coloquei por colocar mesmo, né? E quer dizer, e entra por dentro desse processo. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz aqui: mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Veja que a Bíblia está fazendo uma ligação entre o tempo e a oportunidade. O tempo e a oportunidade. O tempo é necessário sim, para que eu possa ter sucesso em qualquer área da minha vida. Mas é importante que eu esteja preparado para as oportunidades quando ela bater a minha porta. Porque muitos são dos que infelizmente esperam pela oportunidade, mas não se preparam com o tempo. Não buscam se capacitar através do tempo. E vem a oportunidade, ela passa porque não tem como você se agarrar-se a ela, porque você não buscou aproveitá-la. Você simplesmente não soube utilizar um dos bens mais valiosos que nós temos, que é o tempo. Você não soube utilizar-se dele. No tempo que você teve, se ocupou-se com o que não lhe trouxe nenhum proveito. Você simplesmente se deixou se levar pelo marasmo, pelo cansaço, pela fadiga e principalmente pelas desculpas. Você se decepcionou porque outros passaram à sua frente, quando era para você estar à frente. Você ficou com raiva de pessoas, quando era para você ter ficado com raiva de ter desperdiçado em o tempo que você teve em fazer coisas que não te trouxe nenhum proveito. Quer dizer, veja que a Bíblia está falando que o tempo e a oportunidade andam lado a lado. Diga comigo: o tempo e a oportunidade andam lado ao lado. Então a oportunidade e o tempo andam um lado do outro.
Porque mesmo que eu tenha todas as oportunidades do mundo, mas se eu não tiver aproveitado o tempo em buscar aprender, as oportunidades podem ter batido a minha porta e eu simplesmente permitir com que ela passe diante dos meus olhos e eu fico só a observar outros aproveitando, quando na verdade era para mim aproveitar, quando na verdade era para mim me agarrar a ela, quando na verdade era para mim tirar proveito dela. Veja que Deus aqui meio que vem a nos desmascarar. Então a Bíblia nos mostra em que o sucesso de empreender é para todos. O sucesso de empreender é para todos. Quando você pensa que é os que correm, que no caso os ligeiros, não é só para os ligeiros. Quando você pensa em que é só para os fortes, quando você pensa que é só para os sábios, quando você pensa que é só para os prudentes, quando você pensa que é só para os entendidos, aí Deus vem, puxa o seu tapete e diz: não, é para os que se preparam com o tempo, ou pelo tempo, para aproveitar as oportunidades quando baterem a sua porta. Você pode passar a sua vida inteira sendo um servente, mas aproveitar o tempo de servente para se tornar um mestre de obra. Você pode passar o resto da sua vida sendo nada mais nada menos do que uma operadora de caixa de mercantil, mas aproveitar o tempo que lá você tem para aprender, para no dia em que apresentar essa oportunidade para ser gerente, você já está pronta só para faturar. Você pode passar a sua vida inteira, mas seja lá como uma vendedora, como um vendedor, tudo bem, obrigado, mas pelo tempo que você tem, procurar aprender, mas aprender não só na arte da venda, mas se preparar para também administrar outros vendedores. A questão é que muitas vezes nós queremos prosperar, mas é como que se não entendêssemos que para que verdadeiramente pudéssemos prosperarmos na nossa vida, nós também precisaríamos nos capacitarmos para o tal. Então a Bíblia diz que se buscarmos empreender, é necessário seguirmos as seguintes orientações. Seguirmos as seguintes orientações. Lembre-se que empreender não é só em relação a comércio. Você quer empreender em relação ao seu casamento, você quer empreender em relação à educação dos seus filhos. E eu não estou falando só de colocar no colégio, não. Eu não estou me referindo aqui só de fazer o almoço ou o jantar para relação ao marido e à esposa, não. Estou indo muito mais além disso. Então a Bíblia diz que se buscarmos empreender, é necessário seguirmos as seguintes orientações. Primeiro, se desejarmos realmente empreender, não devemos termos medo de falhar. Você quer empreender realmente na sua vida? Quero. Então perca o medo de falhar. Se você ficar nesse vai dar certo, não vai, será que eu vou conseguir, será que não, será que a coisa vai andar, será que não, se você ficar neste pensamento, você não vai sair do lugar. Já imaginou? A Bíblia diz que Abraão estava em Ur dos Caldeus, muito bem, obrigado. Lá ele não estava esmolando, não estava pedindo esmola, lá ele não estava juntando, não, pelo contrário, ele já estava muito bem. Porém a Bíblia diz que Deus passa para ele uma visão muito mais ampla do que ele tinha, e dele mesmo, da pessoa dele. Quando Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele poderia ter dito: não vou, porque onde eu estou está muito bem, obrigado. Mas não foi isso que ele fez. É impressionante, né? Que ele poderia ter dito: Senhor, mas se eu for, será que vai dar certo? Senhor, se eu for, será que eu vou conseguir? Senhor, se eu for, será que realmente a coisa vai virar? Não, em nada disso ele sequer pensou, ou se pensou, não se deixou levar por esse pensamento. Pelo contrário, ele arrumou o que tinha e agora, em obediência àquela visão, ele sai dos caldeus para tomar posse da terra que lhe fora prometida. É isso que você tem que entender no seu coração. Se você verdadeiramente quer alcançar os degraus do sucesso, você tem que perder o medo de falhar. Por quê? Primeiro, a Bíblia diz que havemos de nos lembrarmos que nunca tentamos os que estamos para tentarmos.
Por que eu preciso perder o medo de falhar? Primeiro, porque possivelmente o que você terá de fazer para alavancar a sua vida, você nunca tentou. Vocês estão entendendo? Primeiro, por que você tem que perder o medo de falhar? Primeiro, porque certamente o que você está para fazer, que vai alavancar a sua vida, você nunca tentou. Você nunca tentou. Quando eu deixei a igreja em que eu estava há 23 anos e meio, já tinha um nome, respeitado e etc. Quando Deus no meu coração pôs-me para que eu pudesse, para a glória de Deus, empreender no bom sentido, em abrir as portas do ministério Igreja Pentecostal Celebrai, eu nunca jamais tinha tentado fazer tal coisa. Eu não vim aqui escrito, está entendendo, irmã? Vai dar certo, vai ter membros, até porque então Deus sabe, e desde os que estão aqui, desde o começo do ministério, que as cadeiras foram doadas. Esse microfone, que ainda uso até hoje, também foi doado. Essas caixas de som foram doadas. Vieram lá de Minas Gerais, só para você ter uma ideia. Toda essa aparelhagem de som que nós temos ela até hoje, também veio junto com as caixas de som. Esses ventiladores foram doação. Esse púlpito foi doação. Essa bateria foi doação. O que você está vendo aqui, como em relação ao teclado, também foi doação. Tudo que você está vendo aqui foi doação. Só que ninguém chegou para me dizer assim: ô pastor, se o senhor abrir as portas de um ministério, eu já tenho som para lhe dar, eu já tenho teclado para lhe dar, eu já tenho guitarra para lhe dar, e tantas outras coisas. Não, pelo contrário, tudo isso já existia, e certamente deixaria de existir, se eu tivesse medo de falhar. Se eu tivesse me mantido na minha zona de conforto, mas coube com que eu largasse o que eu tinha e ir na direção do que eu não tinha, mas crendo que eu teria, que Deus fez com que todas essas coisas se materializassem na minha vida. Se materializasse na minha vida. É isso que você precisa entender no seu coração. A Bíblia diz que havemos de nos lembrarmos que nunca vivemos os desafios que estamos para vivermos. Eu nunca jamais vivi um desafio de começar um ministério. Nunca, nunca. Ainda que eu tivesse toda uma experiência, o prédio sempre esteve lá. Os membros, por menorzinhos que fossem, sempre estiveram lá. Então você precisa perder o medo de falhar. Você precisa perder esse receio, essa inquietação. Ai meu Deus, chega a me dar um frinizinho. Ai meu Deus do céu, chega eu fico suando. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Bem, o nada você já tem. O não conseguir, mesmo que você não tente, você já tem. É isso que você tem que entender. Você tem que entender isto. Então veja que é importante que você entenda em que todos nós nascemos para empreendermos. Todos nós nascemos para darmos certos na vida. Deus não te fez para ser um fracassado. Deus não te fez para ser um derrotado. A Bíblia diz que Deus te fez foi para ser cabeça e não ser cauda. A Bíblia diz que Deus te fez para estar por cima e não por baixo. Agora, a questão é, se você tiver medo de tentar, se você tiver medo de falhar, de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, então me perdoe, você vai ter que se acostumar em passar toda a tua vida vendo outros viverem melhor do que tu, do quando você poderia também viver bem, como outros também procuram e vivem melhor. Em outras palavras, você vai ter que se acostumar de contar os milagres dos outros, enquanto você estará contando os seus fracassos da vida. Terceiro, a Bíblia diz que havemos de nos lembrarmos que nunca chegamos onde estamos dispostos a chegar. Por que não podemos termos medo de falhar? Não precisamos termos medo, principalmente por conta disso. Havemos de nos lembrarmos, espera ainda,
Eu nunca, jamais em toda a minha vida cheguei aonde eu quero chegar. Então por que eu vou ter medo? Por que eu vou ficar nessa ansiedade, nessa inquietação, nesse sentimento de sentir-se inseguro? Ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que não? Então, se você quer em alguma área da sua vida verdadeiramente sair dessa zonazinha de conforto que você está vivendo, que não está te fazendo bem, que está te entristecendo, que está te adoecendo, meu Deus, você está numa situação que, se você pudesse, você jogava tudo para cima. Você está numa situação de, com todo respeito, contando moedas. Você está numa situação em que você diz: bem, pior não fica. Está que nem até aquele programa do Tiririca, pior do que está não fica. E muitas vezes você fica nesse pensamento, medo de falhar. Segundo, a Bíblia diz que se falharmos, nunca devemos termos medo de chorar. Preste atenção, olha para cá em nome de Jesus. Por que muitos, na verdade, não tendem a empreender na vida? Por que muitos não saem, sabe, daquela vidazinha monótona, parada? Bem, eu acredito, e lhe digo de todo o meu coração, que todos os que aqui estão em alguma área da vida querem vencer, sim ou não? Ou eu estou pregando errado para as pessoas erradas? Porque se você diz assim: não, eu não quero vencer, não quero empreender nada na minha vida, lembre-se, quando eu falo a palavra empreendedor, logo a nossa mente fica naquele pensamento: não, mas eu não nasci para ser empresário. Empreender não quer dizer propriamente que você, para empreender, tenha que ser um empresário. Não é nada disso não, porque até isso está na mente de muitas pessoas. Eu empreendi em acreditar que Deus poderia me honrar através deste ministério. Eu sou um empresário? Não, eu sou um pastor. E louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus toda a honra e toda a glória. Mas o que eu quero que você entenda é que, primeiro, se você quer chegar em algum lugar, não tenha medo de falhar. Segundo, se caso já não deu certo em alguma área da sua vida, não tenha medo de chorar. Não tenha medo de chorar. Olha que coisa interessante, né? Porque na verdade, na maioria das vezes, nós meio que engolimos a seco, sabe? Ficamos com os olhos vermelhos, lacrimejando, mas seguramos para não chorar, porque a gente quer, sabe, se manter firme, a gente quer se manter que somos, sabe, e aí ficamos nesse pensamento. Então a Bíblia só nos mostra que havemos de nos lembrarmos que nunca nos preparamos para o fracasso. Alguém aqui se prepara para o fracasso? Alguém aqui? Nenhum de nós. Preste bem atenção nisso, por favor. Tudo que você começa ainda que seja para fazer um almoço ou uma geral na sua casa. Tudo que você começa empolgado. Tudo que você começa, você vem para a igreja, você vem empolgado, é os primeiros dias, é os primeiros cultos, é as primeiras reuniões, você não vê a hora que chega o dia do seu culto. Nossa, hoje é dia de culto, e você convida um, você convida outro, você convida mais outro. Nossa, quando você chega, a palavra fala com você, você chega a sair daqui, sabe, nossa, só que o tempo vai passando. E com o tempo que vai passando, algumas coisas que fez com que você viesse buscar, por não acontecer no tempo que você quer que aconteça, você vai se decepcionando, você vai se frustrando, você vai meio, sabe, começando a pensar: mas espera ainda, será que vale a pena mesmo eu estar indo para a igreja como eu estou indo? Será que realmente vale a pena? Porque eu não estou vendo nada melhorando, não estou vendo nada mudando, a coisa está do mesmo jeito, só que você ainda não percebeu que não está do mesmo jeito. E por que não está do mesmo jeito? Não está do mesmo jeito porque você, quando chegou, nada você sabia do que você precisava mudar para Deus te abençoar. E a cada culto que você já veio, a cada mensagem que você já recebeu, de alguma forma você foi confrontado por Deus.
De alguma forma Deus disse: olha, não vai por aqui não, porque não vai dar certo. Sai de perto do fulano de tal, porque senão é capaz de você morrer junto com ele. E aí acaba que você vai sendo moldado por dentro. Só que isso você não vai dando valor. Só que isso você não vai dando valor, porque o que você quer ver, logo de princípio, são mudanças externas. Você não consegue entender que as mudanças começam de forma interna, começam dentro de você. Começam dentro de você. Não, mas pastor, o que na verdade, o que eu queria é que as coisas já estivessem dando certo aqui fora, que eu já tivesse, sabe, a mil maravilha. Uhul! Amém, eu sei disso, glória a Deus. Mas até Pedro, para que ele pudesse voltar a pescar e ter uma pesca maravilhosa, ele precisou primeiro mudar o que estava dentro dele, para ele poder acreditar que poderia, por meio da palavra, obter o resultado, que durante uma noite inteira de pesca nada apanhou. Só que você desconsidera isto. Olha para mim, olha para cá, escuta o Espírito Santo falando contigo. Eu tenho certeza que você, pelo tempo que você tem vindo à casa de Deus, eu sei que tem áreas da tua vida que ainda não aconteceu. Eu sei que tem áreas da tua vida que a coisa ainda, sabe, eu sei disso. Mas vamos lá. Se você, quem era antes, se você tivesse recebido, assim que você pôs os pés aqui, sendo você quem você era antes, será que esta bênção ainda hoje estaria com você? Ou será que de repente você não tinha jogado fora, desperdiçado? Mas agora volta para cá. Quanto que você não já mudou na sua caminhada? Quanto que você não já deixou de ser quem você era? Para pensar, analisa. Talvez você, quando chegou aqui, era um medroso, uma medrosa. Talvez você, quando chegou aqui, você se assustava por tudo. Talvez você, quando chegou aqui, meu Deus, você era uma carrada de insegurança. Talvez quando você chegou aqui, meu Deus, você era um frustrado, uma frustrada. Talvez quando você chegou aqui, meu Deus, você era uma pessoa em que não acreditava em si mesma, em si próprio. Talvez quando você chegou aqui, as tuas companhias não valiam nada. Ora, se as tuas companhias não valiam nada, quanto mais você, porque com quem pouco anda, farelo come. E aí de repente hoje, quem é você? E hoje quem é você? Ah, pastor, se eu colocar o microfone na tua mão, você me diria em alguma área que você já mudou? Só uma. Eu não estou falando de bênçãos externas não, eu estou falando de mudanças internas. Eu estou falando de mudanças dentro de você. Dentro de você. Talvez o Lucas, aqui um exemplo. O Lucas talvez diga: nossa, eu tenho vindo para a igreja, glória a Deus, mas tem coisas que ainda não aconteceram, e ele fica ansioso, sabe? Eu estou dando um exemplo. E ele fica ansioso porque ele quer que aconteça, ele quer que a coisa vire, ele quer que a coisa aconteça na vida dele. E meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, oh meu Deus do céu, tudo bem, vamos lá. Se essas coisas que ele tanto quer que aconteça não aconteceu antes, não seria por conta de que, se tivesse acontecido por quem ele era, será que ele não ia desperdiçar? Então o que é que Deus está fazendo ao longo desse tempo? Porque o tempo e a oportunidade andam lado a lado. O que é que Deus está fazendo em relação a esse tempo, que parece que o milagre não chega, que parece que a porta não se abre, parece que a coisa não acontece? Meu Deus, será que é só comigo? O que Deus está fazendo? Trabalhando nele. Estou dando um exemplo. Está trabalhando nele. Está trabalhando no relacionamento dele. Está trabalhando nele como um profissional. Está trabalhando nele em relação a ser fiel, honesto para com a sua esposa, noiva ou namorada. Está trabalhando nele. Está trabalhando nele. E se de repente a área em que ele trabalha, que no caso ele é músico, e de repente Deus está trabalhando nessa área da vida dele, porque você sabe que hoje em dia, como não só hoje, mas sempre foi, quem trabalha em relação
a essa área de músico é muito tentado. É muito tentado. Caba não precisa ser bonito, não. Basta estar no palco, já é o suficiente para as meninas. Caba pode ser feio. O caba pode ser só a compaixão de Jeová, a misericórdia do Todo-Poderoso. Mas é a verdade. Ele pode colocar uma chave aqui e não ser nem a chave do carro, ser a chave do cadeado da bicicleta. Já se olha dizendo, nossa, deve ser uma Hilux, no mínimo. No mínimo. E de repente esse tempo, que parece que o milagre dele não chega, e vem ansiedade, sabe? E de repente parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está vendo, parece que a coisa não vai acontecer. E aí Deus utiliza esse tempo para trabalhar nele. Para trabalhar nele. Para quando Deus fazer a coisa acontecer, Ele não jogue fora, Ele não desperdice, Ele simplesmente não receba e se deixe levar pela bênção. Pela bênção. Porque a Bíblia junta o tempo e a oportunidade lado a lado. Deus trabalha através do tempo para que você esteja preparado para no dia em que a oportunidade bater a sua porta, você possa, em nome do Senhor Jesus, faturar de verdade e não jogar fora a bênção e não desperdiçar o seu milagre. E aí de repente você tem cursos e mais cursos, é uma profissional de mão cheia. E aí de repente você diz, nossa, meu Deus, como eu queria que o meu salão explodisse, como eu queria já ter, sabe? E aí de repente, querendo ou não, às vezes frustra a pessoa. É como se você pensasse assim, nossa, se for para mim continuar obtendo os resultados que eu obtinha quando eu não ia para a igreja, então eu prefiro não ir para a igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando igreja no sentido prédio, eu estou falando a Cristo. Mesmo que nós no pensamento pensemos que ainda assim, deixando de vir à igreja, não estamos deixando de servirmos a Cristo, que por um lado sim, porque vamos estar fazendo a nossa vontade, não a vontade dEle. E aí de repente parece que a coisa está demorada demais. Só um exemplo. E parece que a coisa está demorada porque ela olha para os currículos, olha lá para aquele negócio todo, para os certificados, certificado disso, certificado daquilo, certificado daquilo outro, certificado daquilo outro, certificado daquilo outro, mas de repente abre lá a porta lá do seu salão, passa o primeiro meio-dia, não entra um cliente, passa o segundo meio-dia, também não entra nenhum cliente. Meu Deus, o que é isso? Isso, sabe, vai sufocando, isso vai, sabe, entristecendo, e de repente aquilo começa a te pegar por dentro, e dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de tudo. E muitas vezes você, é como se você achasse que se fizesse isso, você fosse fraca, ou fosse fraco. Então é importante que primeiro nós entendamos que se nós quisermos crescermos nesta vida, não precisamos termos medo de falhar. Segundo, não precisamos termos medo de chorar, porque nós jamais estamos preparados para o fracasso. Nós nos preparamos para as vitórias. Nós nos preparamos para o automático, para o agora, para o já, para o de repente. É isso que nós nos preparamos. E se a coisa não acontece assim, nós nos frustramos. Porque me diga aqui, pelo amor de Deus, quem é que se prepara para o fracasso? Qual é o agricultor que ara a terra, que semeia a sua semente e está preparado para no final da colheita colher menos do que plantou ou do que esperava colher? Me diga. Me diga, qual é o agricultor que plantou para colher 100 quilos de milho, e agora que vai colher, colhe só 10 quilos, de 100 perdeu 90, e ele está festejando, ele está feliz, ele está alegre? Não, ele olha e diz, nossa, quanto que eu trabalhei, o quanto que eu suei, o quanto que eu encaleci as minhas mãos, trabalhando nessa terra, e olha só o que foi que eu colhi somente 10 de 100, ficou perdido 90,
Nós não nos preparamos para o fracasso. Por isso que muitos, quando fracassam, não conseguem se reerguerem, não conseguem se porem de pé mais uma vez. Por conta de quê? Porque não se prepararam para que a coisa não dê certo. Eu não estou pregando aqui derrota, eu não estou pregando fracasso, eu não estou dizendo o contrário, que se você quer vencer nesta vida, você tem que sim que se preparar para que a coisa não dê certo, não para você ficar frustrado, decepcionado, escurrachado, triste, abatido, não, mas para que você possa tirar dali alguma lição, de alguma coisa que você precisou aprender, para que você não volte a cometer o mesmo erro, para que você, quando tentar ou retentar, a coisa vire e permaneça para a glória de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que havemos de nos lembrarmos que nossas lágrimas podem muito bem serem transformadas em respostas e revolta. Diga: eu preciso me lembrar que as minhas lágrimas, eu posso transformá-las em revolta e em uma resposta. A questão é que a decisão vai ser sempre sua. A decisão vai ser sempre sua. É você quem vai decidir se vai permanecer chorando ou não. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. É você quem vai decidir se vai permanecer chorando ou não. É você. É você quem vai decidir se você vai continuar aí se lastimando. É você. Não é o que fizeram com você, não. É o que você está fazendo com você mesmo. Não é o que fizeram com você, não. É o que você está fazendo com você mesmo. Porque o que fizeram com você não é tão mais forte de quem você na verdade decide ser. Vou repetir: porque o que fizeram com você não é tão forte quem na verdade você decide ser. Então, se o que fizeram com você, você decidiu ser menor do que isso, então você deve estar só o pó da rabiola, como diz. Então você, com certeza, você está aceitando a derrota como se você fosse um derrotado. A derrota é um resultado, não é quem você é. A derrota é um resultado, não é quem você é. Pedro não deixou de ser um pescador, minha irmã, por não ter obtido a pesca que ele esperava a noite inteira. Por isso que ele, quando Jesus o confrontou, quando ele disse: eu pesquei a noite inteira e nada apanhei, Jesus disse: tudo bem, mas vamos lá, vamos pescar em mar alto. Ele podia ter dito: não, eu deixei de ser um pescador porque eu pesquei a noite inteira. Não. O fracasso de uma pesca em sucesso não era quem ele era só um resultado. Então levante essa sua cabeça. Se você um dia já teve, quer dizer que você pode ter de novo. Em outras palavras, eu quero terminar isso aqui lhe dizendo algo muito importante. Você já deve ter lido a história de um homem chamado Jó. Você já deve ter lido sobre a história de um homem chamado Jó. Olha para mim e preste atenção. Recebe esse segredo e esse mistério da Bíblia. Para quem acha que Satanás fez o que quis com Jó, você está enganado. Deus permitiu com que ele fizesse o que fez, mas Deus já sabia exatamente no que aquilo iria se tornar. Por que eu estou dizendo isso? Tudo é a forma de ser trabalhado de forma interna. E você que está aí, escuta. Tudo é a questão do quão você se deixa ser trabalhado de forma interna. A Bíblia começa dizendo que Jó tinha 500 jumentas, 500 juntas de bois. A Bíblia diz que ele vem ali dizendo que tinha servos e servas. E você diz: uau! A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. O que é interessante, você sabe o que é que a Bíblia diz que ele já tinha tudo aquilo com ele.
Ele já tinha tudo aquilo com ele. Ele tinha por meio do seu esforço, ele tinha por meio de arregaçar a manga e partir para cima. Você está me entendendo? De correr atrás. Existe um pensamento do Lucifer, de Satanás, do cão dos infernos, que crente, que ímpio, que é próspero, quando se converte, tem que perder tudo para provar que é de Deus. E que foi Satanás quem lhe deu. Por isso que quando veio para a igreja perdeu tudo. Isso é história do inferno. Porque Satanás não tem nada para dar para ninguém. Se tem porque se esforçou, se tem porque correu atrás, se tem porque arregaçou a manga, se tem porque pagou um preço. Mas infelizmente foi colocado na mente de muitos cristãos que não é assim. O diabo está com raiva de mim, porque eu tinha um carrinho quando eu estava lá fora. Depois que eu vim para a igreja, nem a pé mais eu consigo ficar. Perdi tudo. E aí utiliza a história de Jó e se mantém numa vida miserável, numa vida escassa, numa vida pobre, numa vida ninguém. E o diabo se alimentando disto, porque a pessoa, claro que ela vai agir de acordo com o que ela crê, porque ela aprendeu assim. Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que Jó era bem obrigado, perdeu tudo que tinha. Mas é impressionante que o fim da história de Jó é comovente, é extraordinário, é fabuloso, é empolgante. Uhul! Porque a Bíblia Sagrada diz que Jó agora vai ter 4 vezes mais acerca de tudo que ele tinha. O que é interessante é que nós aprendemos que Jó começou tendo. Ele tinha 500 juntas de bois, agora ele vai ter nada mais do que 20.000 cabeças. Tudo ele vai ter 4 vezes mais. Mas qual é o segredo de tudo isto? O segredo de tudo isto é que se ele, Jó, tivesse acreditado em que não tinha sido ele que tinha conquistado o que ele tinha, ele certamente jamais estaria preparado para ter além do que ele tinha. Vou repetir: se Jó tivesse acreditado que nunca foi ele que conquistou com seu trabalho, com seu suor, o que ele tinha, ele nunca que estaria preparado para ter 4 vezes mais para administrar daquilo que ele tinha. O que na verdade, o que Jó vai aprender na matemática das coisas é que ele não era o que ele tinha. O que ele tinha não era quem ele era. Em outras palavras, o que ele tinha era o resultado de quem Jó era. E agora ele vai ter 4 vezes mais. A mente dele está mais ampla. Nossa, se eu já tinha o que tinha, agora eu vou ter 4 vezes mais. Em outras palavras, o que eu quero terminar dizendo para você nesta noite, e nós vamos na sexta-feira ter a segunda parte, porque está faltando ainda 3 passos para o empreendedor de sucesso. É que se você no seu coração acreditar que você é um fracasso, não tente. Não tente. Porque o problema não é o resultado. O problema é que realmente você se fez do resultado. Você se tornou um resultado. Mas não é isso que Deus quer para você. Por isso, eu convido você a fazer parte desta aliança, de se adentrar a este ensinamento que eu acredito que vai ser muito forte ao seu coração. Assim como eu peço a Deus que Deus tenha falado com você nesta noite. E sexta-feira nós vamos ter as últimas 3 partes desse recado de Deus. Não fica sem vir não. Vem, faz uma aliança com Deus. Faz uma aliança com Deus. Tem pessoas que querem sucesso na vida e elas saem de um estado para o outro, pagam, vão de avião, vão seja lá do que for, e ainda tem de pagar a entrada para aprender o que você aprendeu gratuitamente na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor bem forte. Vamos nos colocar de pé.